físico, a força, do que o cara ficar treinando a técnica. Eu já peguei né? um pouco dessa tecnologia em 2015, irmão. O cara corria 4 km, o cara já saía do treino. Isso O tá reloginho pitava. Isso não transforma no time? Tem um Sensor, iPad, aí joga uma antena, o cara fica lá em cima, aí tá no iPad, por exemplo, fulano correu 5, pode tirar. Aí o cara chegar pra você, mas tá cansado? Pô, não tô, mas no reloginho aqui tá dizendo que você já, correu. Então aí tira, ou, aí você troca uma ideia ali com o médico, com o pessoal da fisiologia. Vai mais um pouquinho, mais 10, deixa 10, sai, né? Não tem jeito, irmão. A tecnologia tá aí pra isso, né? Então, mas você vê, antigamente a gente tinha times e era muito mais técnico do que o futebol europeu, e a gente tá reproduzindo, imitando o futebol europeu, e agora a gente não tá ganhando deles mais, né? Não sei, acho que talvez no futebol dos anos 90 a gente tinha craques que a gente tem menos, né? Não que a gente não tenha hoje. Mas você vê, se a gente for comparar o volume de craque que a gente estava falando aqui agora, Ronaldo, o Alex não jogou Copa do Mundo, o Djalminha não jogou Copa do Mundo, o Marcelinho não jogou, o Evair não jogou. E hoje em dia, cara, esses caras eles iam ser referência no time, né? Cara, é assim, eu acho que o futebol hoje, é difícil porque essa geração que você está falando aí, irmão, acho que veio, foda, né? podia ter dividido um pouquinho, né? Podia ter nascido. É porque assim, a gente for olhar hoje o futebol assim, vamos falar aqui sobre os 4 grandes, assim, tirando o Neymar, né, do Santos. Qual é o cara assim que você fala assim, mano, hoje eu vou ir pra assistir ele? Yuri Alberto. Ah, não, irmão. Olha o gol que ele meteu ontem. Não, tudo bem, você tá falando é porque você tá vendo porque a o nego metia o pau nele sempre. Mas ninguém sai de casa pra ver ele. Entendeu? É isso que eu tô te Você vai falando. ver o Assim, Corinthians eu gosto e dele tem pra ele. caramba. Eu acho injusto o que os caras fazem com ele. Eu amo o Yuri Alberto. Acho que, o que esse cara faz, mas assim... menino da vida, A piada que fazem é verdade, né? Porque você vê, ele perde o gol fácil e faz aquele golaço que ele fez ontem, cara. Mas ele pelo menos tenta. irmão. Não. Tem sou gente que nem fãzaço, tenta. não se esconde, então, por exemplo, na nossa época, quando eu ia assistir muito jogo, assim, que eu sou mineiro, né? Então sempre fui a minha vida toda de arquibancada. Pô, irmão, eu assisti Éder Aleixo, a gente ia assistir Marcelinho Carioca. Pô, irmão, hoje em dia você vai pra assistir o Corinthians, irmão. Sim. Hoje o cara vai pra assistir a Portuguesa. Você não, por exemplo, você pega a Portuguesa dos anos Eu ia 90, assistir o Denner. Porra. Aí eu virei torcedor. Rodrigo Fábio, Zé Roberto, Fábio, Zé imagina. Roberto, Zé Maria. Entendeu? Rodrigo Fábio Nessa- seria titular e capitão da seleção hoje, facinho. Entendeu? Aí já... E aí, Exagero, hoje né? a gente vai pra assistir o clube, irmão. A gente vai pra assistir o time. Pô, a gente vai pra... Porque assim, você não tem muita referência Mas como a será gente que é tinha. porque os craques saem muito cedo? Por exemplo, a gente vê lá estourando. Será que um João Pedro aqui no time, um Hendrick, se continuasse aqui, o próprio Estevão, não ia virar essa atração? Porque, por exemplo, o Santos conseguiu segurar o Neymar mais do que... Mas eu falo, uma SAF com dinheiro num time aqui, para mim a melhor coisa que ela pode fazer, ao invés de ficar trazendo um monte de cara e pagando caro, você imagina se o Palmeiras tivesse segurado o Hendrick e o Estevão até, tipo assim, 21 anos juntos aqui. Cara, o Palmeiras vai ganhar de todo mundo. Graças a Deus que não fez. Mas é difícil, né, cara? É difícil, Hoje porque o agora- futebol brasileiro é muito caro, irmão. É, sim. E E o europeu é Mas é incomparável, né? Mas esse movimento que o Flamengo está fazendo de trazer todos esses caras, que trouxe agora o Paquetá, talvez não seja um começo. Tudo bem, que tem um time só fazendo Porque isso, a né? distribuição é tão desigual que vai mas ser tudo só bem. o Flamengo que vai fazer isso. Mas daqui a pouco, assim, Não, um Cruzeiro. O Vitor Roque também. Não, mas é um cara, né? O Flamengo não, traz mas um é time isso, inteiro. né? 2 times, né? Você O pegar cara o time trouxe reserva do o Flamengo, Paquetá. uns três. Não, o cara trouxe o Paquetá que queria ser. Ia pro terceiro Manchester time do Flamengo City. talvez fosse melhor que o titular do Santos. Talvez seja melhor. Com certeza. Eu ia chegar no meu time e nem vou, é. cara. Eu nem vou no meu. Mas na realidade, o time do Flamengo, você tem 3 times que ele jogaria em qualquer time do Brasil, irmão. Isso aí. Não sei se é desigual, irmão. Mas assim, eu não tô falando do time. Tipo, o movimento do jogador. Porque vocês estavam falando assim, se segurasse o jogador. Porque assim, a gente percebe que os jogadores, né, tipo, atingem uma certa idade, 20, 21 anos, o cara tem o desejo, o sonho de ir pra fora. E a gente tá vendo um movimento reverso. O Paquetá, ele podia, ele tava sendo desejado, o Guardiola falou abertamente em entrevista... Cara, se ele não tivesse tido aquele problema mas ele de- falou abertamente em entrevista que o Paquetá era um baita no jogador. Ou seja, é admirado por um técnico dos maiores times do mundo. E ele faz um movimento reverso na carreira. Em vez de ele ficar lá na Europa, ser despontado e talvez ser contratado por um City, ele volta pro Flamengo pra jogar aqui, entendeu? Mas é que você não é só o esporte aí, no caso do Paquetá, tem mais coisa. Porque ele
teve um momento muito complicado lá, cara. ele Ele falou. comeu o pão que o diabo amassou. Se não tivesse ele acontecido cansado de tudo aquilo, Ah, ele ele tinha ido tava pro no City. City, o Ele Guardiola tinha ido pro queria, City, já estava acertado isso. Né? E no fim ele foi inocentado, ou seja, ferraram ele a troco. ferraram na ele a troco de realidade, que na nada. realidade a Europa é um pouco diferente do nosso aqui, né? Nós teve vários jogadores que teve esse mesmo problema e não só o Bruno continuando, mas o resto, pô, a maioria nem joga mais futebol. né? Acabou a carreira dos Acabaram caras, a carreira. Lá na Europa, irmão, os caras ainda judiam um pouco mais, né? E aí o cara não tem tanto... E também fica longe da família, porque nessas horas assim, a família do cara também, Tem que dar amigos. apoio, né? É, e, puto, o cara é uma outra língua, o nego pega pesado, né? Aí o cara ficou 3 anos com a faca no pescoço. Cara, e foi Cansou, inocentado, bicho. você vê, cara. Porra. Cansou, quis Ele, voltar pra saiu, casa. ferraram com o cara. ele saiu daqui muito novo, não saiu com 18, 17? 19 anos, Mas é 19 porque anos. o cara que é um puta craque atualmente, ele sai com Ele sai 18 anos. O Neymar, ele ficou até 20, 21 anos, acho, no Santos. Saiu com É, 20. mas aí É, também... segurou, mas segurou e foi a melhor coisa. Se não segurasse, o Neymar ia vender, ia pegar um caminhão de dinheiro, aí ia contratar um monte de jogador e o Não Santos ia não ia levar ganhar. E o Santos ganhou Libertadores. Libertadores com ele. Então, é o que eu falo, cara. A melhor coisa que um time que... Cara, pega o São Paulo, cara. É, os Olha o moleques que tanto de venderam ano jogador do passado, São velho. Paulo, que o São Paulo... Você vai falar isso, o Rafa vai começar... Não, mas é isso. mas é, Se o São Paulo passado. segurasse uma molecada que sai de Cotia até 20, 21 anos, cara, a gente tava ferrado. Teve um moleque que fez 18 Mas aí, jogos se de futebol brasileiro, se a gente for profissional, olhar, foi pô, o Corinthians tem, o São Paulo Não, tem, mas o Palmeiras não, tem, tô todo dando- mundo tem. tô dando A um portuguesa exemplo. também vende jogador, nessa época vendia Vende, jogador. vendeu Assim, é muito. que a gente tem Vendeu talento, muito. irmão, só que a gente não consegue segurar esse talento. Por quê? O que acontece? Aí vamos ser assim, bem claro. Por exemplo, você pega um jogo de ontem, o mundo inteiro vendo. O Bateu Bidon, recorde de audiência na Globo. o Bidon é um craque. Ele é. Só Já que vai se você, vazar. mas por que ele vai vazar? Porque ele não ganha o mesmo tanto que os outros ganham. Sim. E aí a alta valorização da do base. cara Acabou. é a Europa, irmão. O cara quando vai vendido, o cara ganha... Porque, por exemplo, se o futebol brasileiro tivesse valorizar os nossos talentos, o Corinthians perdeu um jogador pro Bahia porque quis, irmão. Porque assim, o nosso futebol brasileiro, a gente fica refém disso. Porque o que acontece? Se o futebol, se o diretor coloca, vamos aqui, estamos em 8, 6, pô, tô no lote de futebol. Por exemplo, você pega ele como diretor da Portuguesa. Vamos colocar a Portuguesa, Vai ter trabalho. pô, vai ter trabalho. Mas, por exemplo, não. Já me deu um calafrio. Mas Diretor da portuguesa é cruel demais. Mas beleza, eu assumo, cara. Isso. Vamos lá. Pô, por favor. Aí você tem 5 talentos. Você tem que valorizar esse talento. Você tem que pagar para a multa rescisória dele ser alta. Então o cara fica com a faca 5 anos. Porque, por exemplo, se ele joga o Campeonato Paulista com esses talentos, o moleque começa a arrebentar, o moleque ganha pouco, ele vai perder esses moleques. Só que se ele aumentar o valor também, ele vai foder a vida dele também. claro. Mas foi o que aconteceu com o Isso, Denner. a O gente pessoal não tem. criticou muito a portuguesa, os caras que olham pro passado não conseguem entender que a portuguesa tinha o Denner e emprestou o Denner 2 vezes. Não tem como. Emprestou porque não tinha como pagar o tem. salário. Grêmio e Vasco, né? Renovou o contrato num valor muito alto, pagava metade do ano, a outra metade tinha que emprestar para alguém, na esperança de vender para fora. É que a gente critica muito, é que a gente não vive dentro do processo. Sim. Só que é um processo difícil, cara. Imagina você, por exemplo, você pega as bases, que é o que dá o sustento profissional. É do sub-10 até o 20. Aí você começa. Aí, por exemplo, vamos falar de moleque de 10 anos de idade. O moleque tem 10 anos de idade, concorda? Aí, por exemplo, uma mulher, a gente faz um vídeo, o moleque começa a jogar, tal. Ele chega com 14, com 15 anos, você já tem risco de perder. Então você fica naquela. Eu valorizo ele ou eu perco. Aí quando tu perde, outro time posta, aí o cara fala assim, mas pô, o que não fez? Diretoria. Aí se o cara pega e dá um dinheiro pro moleque de 10 anos, o cara fala assim, mas por que ele tá dando dinheiro pro moleque de 10 anos? Você não sabe nem se vai virar. Então, assim, o pós-clube do Brasil aqui é muito diferente da Europa. Porque você pega os moleques vai, não tem essa de, vou comprar, ele vai pro Palmeiras, ele vai pro Corinthians. Não, ele cara já continua. vai fazendo a carreira ele dele vai dentro. continuar. Por exemplo, o menino que tá no Yamal? Não, o que tá no Real Madrid lá, que é o turco lá, o Arda Guller? Arda Güler, né? Porra, ele pegou. Eu lembro dele na base do Fenerbahçe, mano. Não, e era mó Menino, legal, porque porra. ele tem... Foto com o Alex, ele é O ídolo. quarto Pô, dele era o Alex inteiro, ele lendo o livro do Alex. Então, assim, é diferente da nossa. Por exemplo, se a gente pega o nosso talento aqui, irmão, 18 anos vai embora. vai embora. E aí você pega a multa rescisória dele, é pouca. E o jogador tem medo, o moleque tem medo de, putz, cara, se eu tiver uma lesão,
eu entrar em uma má fase, o cara vem uma puta proposta de 18 anos, o cara já quer ir pra perde a fora, barca. né? E como que tá sendo, Christian, você, ex-jogador, ganhou tudo, com o filho jogador? Como que é esse pai conselheiro aí? Cara, na verdade, assim, eu nem sou muito conselheiro, não, irmão. Pra falar a verdade, assim, eu sou menos que trombeta, assim, na vida dele de ser jogador de futebol. Porque já tem o dia a dia, é pesado, é sofrido. Na realidade, é tudo que tá no nosso alcance, a gente tenta fazer, né? Mas o futebol é cruel, irmão. Futebol, ele... Cara, ele te deixa muito feliz, assim, mas ao mesmo tempo ele te deixa muito triste, assim. O futebol, irmão, quem tá dentro do futebol tem que ter uma cabeça, tem que passar por um Porque o brasileiro processo. acha que é só, jogador é tudo vagabundo, ganha milhões, tem que se ferrar. Cara, imagina ser mal num clássico. Sim. Fazer uma cagada, sei lá. Não, imagina. Perder pro cara. Imagina você não sai na rua. Não. Seu filho vai pra escola, deve a molecada encher o saco do moleque. Por exemplo, ontem, o jogo tava 1-0 pro Corinthians, tava disputado, e depois começa o segundo tempo, o cara é expulso. Imagina a cabeça do cara como fica. E a cabeça do técnico. E- Ficou 15 minutos ali organizando o time. É difícil, irmão. O jogador de futebol, ele vive uma Deve ser parada... difícil pra caralho. Uma coisa... E a estrutura nova, a gente ao vivo começa a ter dúvidas do internauta. O pessoal aqui quer saber, Christian, o Ronaldo, ele pedia a bola no pé, na frente, ou toca em mim que eu resolvo? Vem de qualquer jeito. Puta, mano, na realidade, esse tipo de cara, assim, a gente tem que fazer ele correr o menos possível, né? A bola for no pé pra ele, seria melhor, mas depende muito, né? Depende Mas Da ele jogada. dava alguma orientação específica? O Douglas ou não? comentou isso uma vez, né? Que faz, se mas fizer aí assim... o Douglas, irmão, eu sou burucutu, né? O Douglas era o 10. Ele falou que Douglas se eu era fizer o um movimento pifador. Eu fazia o meu feijãozinho com arroz bem feito, passo pelo menos, mas aí o Douglas é